Olá, gente. Eu sou a professora Joyce, da disciplina de matemática, para quem ainda não me conhece, tá bom? E nós vamos estar juntos aqui trabalhando o nosso ano letivo de 2021, tá? Nós vamos continuar trabalhando através dos nossos apostilados, que inclusive eles já estão prontos, tá? Porém, eles não foram entregues ainda a vocês, por conta dos sucessivos decretos, né, que estão tendo por causa do surto, né, da Covid-19, o que impossibilita que possamos abrir a escola para que vocês possam ir lá receber o material, tá? No entanto, eu já disponibilizei para vocês aí no grupo o nosso materialzinho da nossa primeira aula, que é o nosso conteúdo 1, que ele está aqui, é sobre monômios, tá? Nosso primeiro conteúdo sobre monômios eu já disponibilizei para vocês. Aí vocês podem acompanhar tanto lá no material que eu disponibilizei, quanto aqui. Eu coloquei aqui na apresentação para você todo o conteúdozinho detalhado do jeito que está lá no apostilado para que você consiga compreender, tá bom? Então acompanhem lá comigo, tá? Conteúdo 1, monômios. Temos o que? A nossa situação 1, que ela diz o seguinte: Brendo tem uma certa quantia em reais, tá? O que nós precisamos saber é o seguinte: lembra, uma dica para você, sempre que você for trabalhar com qualquer tipo de questão, você pega um lápisinho, uma caneta, alguma coisa e marca os dados da tua questão, tá? Porque são através desses dados que você vai compreender a questão para poder resolver, tá bom? Diz o seguinte, ó: Brendo tem uma certa quantia em reais, Pedro tem o quê? R$7 a mais que Brendo, tá? Marquem lá. E Cássia tem o quê? Cássia tem o dobro da quantia de Pedro, tá? Nós temos 3 pessoas aí, tá? Pedro, Brendo e Cássia. Então, eu preciso lá no final dizer a quantia que cada um deles possui em cima desses dados, tá bom? Seguindo aqui, ó. Para representar a quantia que cada um deles possui, vamos escrever o quê? Expressões algébricas. Lembrando que expressões algébricas são aquelas expressões compostas de números e letras, tá? Para isso, chamamos a quantia que Brendo possui de x, tá? Já que vamos trabalhar com expressões algébricas. Seguindo aqui, ó, acompanhem lá comigo. Se eu digo que Brendo tem o quê? X, eu não sei a quantidade que Brendo possui, então representa aí por x, tá? Aí, eu tenho aqui o Pedro. O que diz lá na questão? Que o Pedro tem o dobro. Cadê? Que o Pedro tem R$7 a mais. Desculpa, Pedro tem R$7 a mais que Brendo. Se eu sei que Brendo tem x reais, já foi dito lá na questão, ó, que Brendo tem x, Brendo tem x. O Pedro, ele tem R$7 o que a mais. Então, eu vou ter o que aqui? X mais 7. A quantidade que Pedro possui, já que eu não sei quanto é que Brendo tem ainda, tá? Seguindo aqui, ó, Cássia, tá? O que diz na questão? Que Cássia tem o dobro da quantia de Pedro. Eu sei que o Pedro, ele tem o quê? O Pedro tem x mais 7. Se eu digo que Cássia tem o dobro, lembrando que sempre que você for representar o dobro, você vai pegar uma quantia e vai fazer o quê? Multiplicar ela por 2, tá? Então, se Brendo tem x mais 7, a Cássia vai ter o quê? 2 vezes x mais 7, tá? Isso escrevendo apenas com expressões algébricas, porque eu não sei como diz valores aí ainda. A professora tá confuso, porque só tem letra aí, tá? Vou já explicar para vocês uma situação mais prática, tá bom? Porém, antes disso, eu preciso que vocês observem uma coisinha bem aqui. Ó, vamos representar a multiplicação, que é a nossa continha de vezes, né? Pelo quê? Pelo ponto. Foi por isso que eu coloquei esse pontinho bem aqui, ó. Tá? Pelo ponto. Para não confundir com o x das expressões, tá? Porque senão ficaria 2x, ficaria um x bem aqui, para representar a multiplicação, e ficaria um outro x bem aqui, que representa a minha incógnita, ou seja, a minha letrinha desconhecida. Desculpem aqui, minha letrinha desconhecida, tá? Então, para não confundir esses 2x aí, é preferível que você substitua a multiplicação pelo pontinho, tá bom? Pelo pontinho. Então, vamos seguir aqui, tá? Agora nós vamos para uma situação mais prática, para que você consiga compreender aquele valor todo que eu falei lá. Nós já sabemos que o Brendo tem x, né? Foi dito já lá na questão que o quê? Que o Brendo tem x reais, o Pedro tem x mais 7 reais e a Cássia tem 2 vezes x mais 7, tá? Isso daí já é o que foi dito lá na minha questão. Agora, se eu disser uma situação prática para vocês, ó. Se eu disser que o Brendo tem 5 reais, ó, já dei valores aí. A partir do momento que eu dou valores, os cálculos se tornam um pouco mais simples, tá? Se eu digo que Brendo tem 5 reais, o Pedro, ele vai ter o quê?
Pedro não é x mais 7? Então, se o Brendo tem 5, o Pedro vai ter o quê? Vai ter 5 mais 7. Tá? Lembra que o valor do x eu já tenho aqui, eu já dei valores agora. Então, basta eu substituir, ó. Se Pedro tem x mais 7, se Pedro é x mais 7, o x é 5, basta você fazer 5 mais 7, que vai dar igual a quanto? 12 reais, tá? E se o Pedro tem 12 reais, quantos reais terá a Cássia? Lembrando que Cássia tem o dobro, olha lá, ó. Basta que você faça o quê? Pegue esse 12 e multiplique por 2, que vai dar exatamente igual a 24 reais. Tá? Isso transformando já essa situação todinha, que antes era só expressões algébricas, eu estou transformando ela agora para um exemplo mais prático, né? Se eu disser agora, um outro exemplo prático novamente. Se eu disser que o Brendo tem agora 13 reais, tá? Em cima do valor dele, eu posso descobrir o restante, ó. Eu vou saber que o Pedro ele não tem quanto? Ó, observa lá. O Pedro, ele não tem x mais 7? Pois é. Eu sei que o Pedro agora tem 13. Ele não tem mais 5 não, ele tem 13. Então, basta que eu faça o quê? Que eu pegue o 13 e some com 7, que vai dar exatamente igual a 20 reais. Se Brendo tem 13 e o Pedro tem 20, logo a Cássia vai ter quanto, já que ela tem o dobro? Basta eu fazer o quê? Eu pego esse 20 e multiplico por 2, que vai dar exatamente igual a 40 reais. Tá? Então, essa nossa situação 1 é isso. Primeiro, eu tinha lá expressões, né, algébricas, que eram só com números e letras, que era exatamente o quê? Isso bem aqui, ó. Expressões algébricas. Aí, eu transformei ela para casos reais, que são esses dois exemplos aqui embaixo. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa partezinha inicial, tá bom? Seguindo aqui, nós temos o quê? Uma situação 2, que ela diz o seguinte, ó. Um picolé custa y reais. Tá? Lembra lá que expressões algébricas são sempre o quê? São sempre letrazinhas, tá? Um picolé custa y reais. A expressão algébrica que representa a quantia que Ciro vai gastar comprando um picolé por dia durante uma semana tá? Isso aqui, ó. 7 vezes y. Por quê? Eu tenho 7 dias na semana e ele vai comprar um picolé por dia. Tá? Um picolé por dia. Essa é a representação, né, em forma de expressão algébrica dessa situação. Porém, se eu transformar isso para uma situação real, observe o seguinte, ó. Se um picolé custa 1,50, lembrando do seguinte, olha lá. Lembrando que esse y aqui, ele é dado em reais. Tá? Esse y aqui, ele é dado em reais. Então, sempre que eu mudar o valor do picolé, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 7. Lembrando que o pontinho é a nossa multiplicação, tá? Eu digo agora que um picolé custa 1,50. Tá? Transformei de uma expressão algébrica para uma expressão agora em forma numérica, né? Que eu vou dar valores agora. Se o picolé custa 1,50, aí você vem pra cá. Lembrando que o y é o valor do picolé. E eu já disse que o picolé custa 1,50. Então, basta você multiplicar 7 por 1,50, que vai dar exatamente igual a R$10,50, que o Ciro vai gastar comprando um picolé por dia durante uma semana, tá? Se eu já disser o seguinte, outra situação, se um picolé custa 2, não custa mais os 50, o picolé custa R$2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma expressão algébrica, que é 7 vezes x, só que agora no lugar do y, é 7 vezes y, tá? No lugar do y, eu vou substituir por quanto agora? Lembrando que isso não é o valor do picolé. Vou substituir por R$2. Basta você fazer 7 vezes 2 vai dar igual a R$14 que o Ciro vai gastar em uma semana, tá? Comprando um picolé por dia, tá? E temos também o que? A nossa situação 3. Está tudo lá na apostila de vocês, tá, gente? Diz o seguinte, ó. Uma torneira pingando desperdiça o quê? Olha lá nossa letrinha novamente. Y litros de água em uma hora. Tá bem aqui, ó. Y litros de água em o quê? Em uma hora. Lembra lá que você precisa determinar os dados da tua questão, tá? A expressão algébrica que representa a quantia de água desperdiçada por essa torneira pingando em 4 horas. É o quê? Você tem aí uma questão que diz o seguinte, ó. Uma torneira que tá pingando,
tá? Ela desperdiça em 1 hora Y litros de água. E em 4 horas ela vai desperdiçar quantos litros de água? Basta que você faça isso aqui, ó. Em 4 horas ela vai desperdiçar quantos litros? Lembrando que esse quantos é representado pelo nosso Yzinho, que representa o quê? Os litros de água, tá? Agora, se eu transformar isso para uma situação prática, observa lá. Se eu disser que o Y vale 4 litros, ou seja, se ela desperdiçou 4 litros de água em 4 horas, basta que você o quê? Você vai pegar esse Yzinho aqui e vai substituir por 4, tá? E resolver. 4 vezes 4 vai dar igual a quê? 16. Significa que essa torneira ela vai desperdiçar 16 litros de água em 4 horas, tá? Outro caso prático, ó. Se eu disser que essa torneira não desperdiça mais 4 litros, não, ela já vai desperdiçar 5 litros e meio. Basta você fazer a mesma coisa. Você vai substituir o Y agora por quê? Por 5,5, tá? Que nesse caso, ó, 4 vezes 5,5, que é o nosso 5,5, vai dar igual a 22 litros. Significa que essa torneira já vai desperdiçar 22 litros em 4 horas, pingando, tá? Vamos seguindo aqui os nosso conteúdo, na verdade, tá bom? Nós temos aqui agora o seguinte. O que é o nosso monômio? Lembrando que essas situações iniciais foi apenas para que a gente possa entrar no nosso conteúdo em si. O que é um monômio? Tá? Acompanhe lá na apostila de vocês. É toda expressão algébrica inteira representada o quê? Apenas por um número, tá? Ou apenas por uma variável, lembrando que variáveis são as nossas letrinhas, tá bom? Ou por uma multiplicação de números e variáveis, tá? As nossas letrinhas, que apresentam apenas expoentes naturais. Lembrando que expoente é o nosso númerozinho que fica lá em cima da nossa letrinha, lá em cima do nosso número, tá? Ele é o nosso expoente. Números naturais são o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até o infinito. Lembrando que números negativos não entram, números fracionários não entram e assim vai lá no expoente, tá? Continue acompanhando comigo, ó. Aqui nós temos o quê? Acompanhem lá. Os nossos exemplos sobre os monômios, tá? 3x. Lembrando que entre número e letra nós sempre temos uma multiplicação. Então, eu poderia colocar aí 3 pontinhos x ou apenas 3x, que é a mesma coisa. O que diz aí o nosso conceito, que é formado por um número e letra. Então, 3 é um número, x é uma letra. Então, isso daí é um monômio, tá? Eu tenho o quê? Menos 15m ao cubo, tá? Tenho número e letra, número menos 15, a letra m, nesse caso ao cubo, que 3 é um expoente inteiro, de número inteiro, né? Eu tenho um sétimo x ao cubo c, que também é representado um monômio, 21abc, menos 1,3b a quinta x ao quadrado, e raiz quadrada de 23pq. Tudo isso são exemplos de monômios, não são, digamos assim, não tem exemplos fixos, tá? Esses são exemplos de monômios. Seguindo aqui, nós temos as partes de um monômio, ou seja, do que é formado, do que é composto os monômios, tá? Nós temos duas coisinhas, ó. O coeficiente, que é o que? É o número que compõe o nosso monômio, e temos também a nossa parte literal, que é o que? É a nossa variável, ou seja, as nossas letras, tá? Lembrando que não é só a letrinha X, que geralmente a gente é acostumado a ver nos cálculos, é do A até o Z, qualquer letrinha eu posso usar como parte literal, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui, ó, 5x ao quadrado. 5x ao quadrado ele é um monômio. Como é que eu vou separar essas partes aí, tá? 5x ao quadrado. Quem é o coeficiente e quem é a parte literal desse monômio, tá? Lembrando que o quê? Que o coeficiente, ele é o número e a parte literal são as letrinhas. Então, você observa aqui o 5x ao quadrado. Quem é o número daí? O 5. E quem é a letra? O x. Só que lembrando de um detalhezinho, bem aqui, ó. Bem aqui eu tenho um 2. Professora, mas o 2 é número. Só que não esqueça que esse 2 ele tá em cima do x. Então, o 2, aqui ele passa a ser um expoente. Então, ele vai entrar junto com a letra. Para onde a letra for, o expoente vai estar junto dela. Então, se a letra, ela é o quê? A letra, ela é parte literal?
o expoente dela também vai fazer parte da parte literal. Tá? Então, nós temos aqui, ó, que o 5 é coeficiente e o x ao quadrado é parte literal. Tá? Temos um outro exemplo agora. Menos 21c ao cubo d. Tá? A mesma coisa. Tá? Menos 21c ao cubo d. Uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês. Ó. A professora ficou meio confusa. Uma outra dicasinha. O que você pode fazer? Traça uma reta na sua vertical, separando o número de letras. Tá? Isso é uma outra dica. Você pode usar o mesmo mecanismo que eu expliquei, né? Do 5x ao quadrado, separando o número de letras. Ou você pode usar esse mecanismo que eu falei para você. Então, você vem aqui e separa. Pronto, separei. Tracei uma reta, separei os 0,21 do c ao cubo d. Separei. Essa separação indica o quê? Que antes eu tenho coeficiente e depois eu tenho tudo que estiver depois da parte literal. Tá? Essa é uma forma simples que você tem de identificar. Um exemplo, ó, menos 21 coeficiente, c ao cubo d, parte literal. Lembrando que eu já falei, o 3zinho que aparece bem aqui, ó, esse 3 que aparece bem aqui é número, porém ele está em cima do c, então ele é o expoente do c. Então, c é parte literal, então o expoente vai junto também para a parte literal. Tá? E temos outro exemplo também, ó, p à quinta mx. Esse exemplo é um exemplo particular, porque eu disse o seguinte, ó, todo e todo monômio possui essas duas partes. Tem coeficiente, tem parte literal. No entanto, você observa o quê? Você observa aqui nesse monômiozinho que não tem número nenhum na frente. Um detalhe. Sempre que um monômio não aparecer o número na frente, você sempre vai considerar como se fosse o quê? Um 1. Sempre. É a mesma coisa quando você observa uma letra, uma variável, né? Que não tem númerozinho nenhum lá em cima, como no exemplo do m aqui, do x, sempre vou considerar expoente igual a 1, tanto no m quanto no x. Acontece a mesma coisa. Monômio, quando não tem número nenhum na frente, você considera 1. Expoente, quando não tem nenhum número em cima, você considera 1. Tá? Essas observações aí são importantes. Eu tenho o quê? Que 1 é coeficiente e o resto todinho, p à quinta mx, é parte literal, tá? Ah, professora, isso é fácil. Preciso mesmo fazer isso? Preciso. Por quê? Quando nós entrarmos na parte dos cálculos com os monômios, você vai precisar saber quem é quem, porque senão vai ficar confuso para você resolver, tá bom? Temos aqui também, ó, os nossos monômios semelhantes, tá? O que são monômios semelhantes? São aqueles monômios que apresentam a mesma parte literal. E nós já sabemos o que é parte literal. É o que? São as nossas letrinhas, as nossas variáveis, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os seguintes exemplos. 14p ao quadrado g e 2,3p ao quadrado g. Você observa, para que você saiba se os monômios são semelhantes ou não, você observa só a nossa parte literal. Aqui, ó, eu tenho p ao quadrado g e aqui eu tenho p ao quadrado g. Por mais que no primeiro monômio o coeficiente seja 14, no segundo monômio o coeficiente é 2,3, não me importa. Mas se a parte literal é a mesma, eu posso considerar sim, que eles são semelhantes, tá? Segue aqui um outro exemplo, ó. xm ao quadrado a e 2/3 de xm ao quadrado a. Lembra que eu já falei para vocês, basta que você faça o quê? Basta que você, ó, observe. Parte literal são iguais, então eu posso considerar sim que eles são semelhantes. A mesma coisa com outro exemplozinho que já até apareceu aqui, né? São 3 agora, tá? Posso comparar dois monômios ou mais. Eu tenho aqui agora 0,1 CD, raiz quadrada de 3 CD e 1/10 CD, tá? São 3 monômios agora. Mesma coisa, você observa a parte literal, CD. Se todos possuem a mesma parte literal, eu posso dizer sim que esses 3 monômios, eles são semelhantes, tá? Professor, isso é necessário? É, porque nós vamos precisar disso lá nos nossos cálculos com os monômios, tá? Por favor. Tá? Então, sempre prestem atenção para os detalhes, tá? Vamos seguindo aqui com o quê? Com os nossos monômios não semelhantes. Se nós temos os semelhantes, nós temos os não semelhantes também. Observando sempre o que? Também a nossa parte literal, tá? Tenho 2 exemplos aqui, ó. 6x² y e menos 4xy ao quadrado. Deu para ver que até na leitura que eu fiz não é a mesma coisa, tá? Então, você observa aqui, ó.
parte literal x ao quadrado y, parte literal xy ao quadrado. A professora tem xy no primeiro, tem xy no segundo. Tem um 2 como expoente no primeiro, tem um 2 como expoente no segundo monômio. Porém, no primeiro monômio, tá? O 2 é expoente do x e no segundo monômio o 2 é expoente do y. Então, isso não tem nada a ver, são diferentes. Então, eles não são semelhantes, tá? No outro exemplo, eu tenho 2x ao cubo menos meio x quadrado e menos 3/5 x. Aí você observa a mesma coisa, a parte literal x ao cubo, x ao quadrado e x. Já deu para ver que as três partes literais são diferentes. Então, né, eles não são semelhantes, tá? O que também é importante, por favor, acompanhem lá, porque vai ser necessário para os nossos cálculos, tá bom? Seguindo aqui, ó, nós temos o quê? O grau de um monômio. Ou seja, o que é o grau de um monômio? É a soma dos expoentes da sua parte literal. A gente já sabe o que é parte literal, sabemos o que é expoente. Agora, o que nós vamos apenas somar, tá? Nós temos os exemplos aí, ó. 3x ao cubo. Lembrando que é a soma, observa lá comigo, é a soma do quê? Dos expoentes. Expoente é o que mesmo que eu falei? É o númerozinho que fica lá em cima da nossa letrinha. Então, ó, o expoente que eu tenho aqui é 3. É o único expoente que eu tenho. Então, logo eu vou saber que esse meu monômio, ele é o quê? Do terceiro grau, porque eu só tenho um expoente, e é 3, tá? Então, esse monômio todo é do terceiro grau. Tem um outro exemplo aqui, ó. 2,1c ao cubo f à quinta. Observa novamente, ó. O que eu vou fazer? Em cima do c tem 3, e em cima do f tem 5. O que você vai fazer agora? Vai somar esses dois valores. 3 mais 5 dá igual a quanto? A 8. Então, significa que esse monômio, ele é o quê? Do oitavo grau, tá? Seguindo aqui, eu tenho o quê? 5/3 d à sexta ce ao quadrado, tá? Mesma coisa, você vai observar o quê? Os nossos expoentes. Em cima do d tem 6, em cima do c, que não aparece, considera o que eu falei ainda há pouco? Coeficiente igual a 1. E em cima do e, tem 2. O que você vai fazer? Somar os três valores. 6 mais 1 mais 2 dá igual a 9, tá? Significa o quê? Que esse monômio todo, ele é o quê? Do nono grau, tá? Tem um outro exemplo também, ó. X ao quadrado, y, m à quarta, z ao oitavo, tá? Aqui a mesma coisa. Vai observar os expoentes também, ó. Em cima do x tem 2, em cima do y não aparece, é 1, não esqueçam desse detalhe. Do m tem 4, do z tem 8. O que você vai fazer mesmo? Somar. Grau de monômio, né? Soma, vai somar. 2 mais 1 mais 4 mais 8 dá igual a 15. Significa que esse monômio, ele é o quê? Do 15º grau, tá? Bem aqui, tá bom? 15º grau. Então, ó, grau de monômio aprendemos. Ótimo. Vamos seguir aqui, ó. O quê? Uma observação que diz o quê, ó? O grau de monômio também pode ser dado em relação ao quê? A uma de suas variáveis, quando os monômios tiverem mais de uma letrinha, tá? Nesse caso, o grau do monômio correspondente ao expoente da variável considerada, tá? Isso quer dizer o quê, ó? Tem um exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado y à quinta. Tenho duas formas. Eu posso considerar o quê? Em relação à variável x, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó, em cima do x tem 2, dá um 2 em cima do x aqui. Pois é, significa o quê? Que em relação à variável x, ele é do segundo grau. E em relação à variável y, basta você olhar para o yzinho lá, eu tenho quanto? 5. Se eu tenho 5 em cima do y, significa que, em relação à variável y, esse monômio, ele é o quê? Do quinto grau, tá? Segue aqui um outro exemplo, ó. Menos 2/3 ao cubo b. Mesma coisa. Em relação à variável a, tá? Lembra lá que a letrinha agora é a letra a. Ele é do terceiro grau, porque em cima do a tem 3. E em relação à variável b, ele é o quê? Do primeiro grau, porque em cima do b não aparece nada, é 1, tá? Não esqueçam desses detalhes que eu já expliquei para vocês, isso é importante, tá? Então, vamos seguir aqui, ó, aos nossos exercícios. Lembrando que você vai resolver esses exercícios em folha separada, tá? Os exercícios todos estão aqui no nosso slidezinho, mas também estão no material que eu disponibilizei no grupo. Aí você pode copiar em folha à parte, resolve, bate uma foto e manda para mim, mandar no meu PV, não mandar no grupo, mandar no PV.
No entanto, você vai precisar depois passar ele para a apostila, tá? Que você vai ter que entregar a apostila toda resolvida pra gente, para que nós possamos corrigir e ter como documento que comprova, né, que vocês fizeram as atividades durante o ano letivo, tá bom? Então, vamos seguir lá. A nossa primeira questão diz o seguinte, ó, indique o coeficiente e a parte literal dos monômios a seguir. Isso a gente já aprendeu lá no comecinho, né? Coeficiente, número, parte literal, letras ou variáveis, tá? Temos a nossa letrinha A aqui, ó, já resolvi ela, tá? Menos 2c ao quadrado s. Lembrando, coeficiente, número, parte literal, letra, tá? Então, basta você separar aqui que ela é bem simples. Eu tenho que menos 2 é o meu coeficiente e c ao quadrado s é a minha parte literal. Basta você fazer isso na sua questão. Por isso que o espaço que eu deixei não é muito grande, tá? A mesma coisa você vai fazer para as demais alternativas que tem aí. Todas essas que aparecem aqui, elas estão também na apostila de vocês, tá bom? Ou então, pode copiar no caderno, como eu falei, resolve, tira uma fotinho lá e manda para mim, tá? Seguindo aqui, nós temos a nossa segunda questão, tá? Observe os monômios. 7x ao cubo, menos 2x à quinta, menos 2,5x, 10x ao quadrado, 8x quadrado e 20, tá? E 20. O que diz a questão? Qual é o monômio de maior grau? Lembrando, o grau de um monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Aí você vai observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x à quinta, aqui eu tenho x, x à quarta, x ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado, e aqui não tem nada. Qual é o maior grau deles? Aí você vai responder bem aqui qual é o maior grau, tá? Basta responder isso para mim. Letra B. Escreva os monômios na forma decrescente, tá? Decrescente, para quem não sabe, o decrescente de acordo com o grau. Decrescente é como se eu fosse fazer assim, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é decrescente, é uma ordem que decresce, tá? Então, você vai pegar do maior monômio até, do maior monômio não, do maior grau, né, o maior expoente, até o menor e vai escrever um seguido do outro para mim, tá? Temos aqui a nossa terceira questão. Em uma rodovia, o preço do pedágio é o que? Lembra lá que sempre eu falo para vocês. Pegou a questãozinha, identifica os dados que a questão te dá, tá? Em uma rodovia, o preço do pedágio é R$ 8,90. Se nesse pedágio passaram o que? X carros em determinado dia, qual o monômio que representa a arrecadação em reais desse pedágio nesse dia, tá? Basta o quê? Lembra lá do exemplo do picolé? Lembra lá do exemplo que da torneira pingando? Pois é baseado naqueles exemplos que você vai montar aqui. Vai ficar uma equaçãozinha bem aqui que você vai montar. E só, tá? Não precisa dar exemplo, não precisa resolver nem nada. Não precisa dar dados, na verdade, para a tua questão, tá? Só montar a equação e pronto. Temos aqui também a nossa quarta questão, que ela diz o seguinte, ó. Considere a sequência numérica x, 4x, 16x, pontinho, 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 4.096x. Quais os monômios que estão faltando nessa sequência? Uma dica para você, ó. Faltam 3 monômios aí, tá? Não foi dado lá na questão, mas faltam 3. Como é que você vai fazer para saber quais são esses 3 monômios que faltam aí? Eu tenho aqui, ó, uma dica para você também. Como é que você vai resolver essa questão? O primeiro elemento da nossa sequência é x e o segundo elemento é 4x. O que foi que eu fiz aí para do x pular para o 4x? Eu fiz isso aqui, ó. Eu multipliquei o x por 4, que obtive 4x, que é esse valorzinho que tá bem aqui, ó. Tá? Obtive o 4x. O que você vai fazer agora? O próximo. Como foi? Observa lá comigo, presta atenção para essa questão que ela dá um pouquinho de trabalhinho aqui, tá? Era 4x e virou 16x. O que foi que eu fiz? Eu peguei o 4x e multipliquei por 4 também, para virar o quê? O 16x. Multipliquei por 4 também para virar o 16x, que veio para cá. Significa que você vai fazer o quê? Você vai pegar agora o 16x e vai fazer o quê? Multiplicar por 4. Aí você vai achar esse número que vem para cá.
Aí você vai fazer a mesma coisa. Pega esse número, multiplica por 4, e assim vai. Aí você termina a sua sequência. Tá bom? E temos aqui a nossa quinta questão, que diz o seguinte, ó. Os monômios 10ANB ao quadrado e 20x a 7ym são do nono grau. Olha essa coisa importante que tem bem aqui. Qual o valor numérico da expressão m mais n? Valor numérico é quando você substitui números no lugar das letras e resolve. Aí você encontra o que a gente chama de valor numérico, tá? Esse dadozinho bem aqui, ele é importante, ó, diz que esses monômios, eles são do nono grau. Para ser do nono grau, basta o quê? Que os expoentezinhos, aqueles números que ficam lá em cima, soma de 9. Uma dica. Se eu sei que bem aqui tem 2, bem aqui tem que ser um valor que somado com esse 2 vai dar igual a quanto? A 9. Que nesse caso é o quê? Contem aí. Vai dar igual a quê? Nesse caso eu tenho que o n é igual a 7. Por quê? Se eu fizer bem aqui 7 mais 2, bem aqui em cima, 7 mais 2 vai dar igual a 9. Então, eu sei que o meu n é 7. Aí, você vai utilizar o mesmo pensamento para resolver, encontrar o m. Mesmo pensamento. E depois você vai pegar o valor do m e somar com o valor do n bem aqui. Aí você encontra o resultado da sua questão. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido tudo aí, tá? É um pouquinho complicado, mas eu estou fazendo de tudo para tentar facilitar para vocês, tá bom? Lembrando que todos esses cálculos, inclusive dessa quarta questão, todinha esses dados eu quero lá no trabalhinho de vocês, tá bom? Agradeço a atenção de quem está acompanhando e, por favor, resolvam todas essas atividades. Eu quero todos os cálculos também, não quero só resposta. Tá, gente? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.